Dizem que a solidão é um castigo silencioso, mas o que ninguém conta é que ela também abre portas que deveriam permanecer trancadas. Aquela noite de Natal começou em silêncio. O tipo de silêncio que dói, que pesa, que lembra a ausência de todos que deveriam estar ali. O barão esperava passar mais uma data sozinho, afundado no luto e na amargura. Mas quando a porta bateu e ele viu quem estava do outro lado, algo mudou. Um rosto familiar, um nome que ele conhecia bem, Damião. Não foi alívio, não foi alegria, foi medo. Um medo antigo, enterrado, que ele jurava ter sufocado anos atrás. E o pior, a tempestade que começou naquela noite não permitiu que nenhum dos dois saísse. Ali, entre conversas, silêncios e olhares que duravam tempo demais, o barão entendeu. Havia algo nele que ele passara a vida inteira negando. Algo que, uma vez acordado, não poderia mais ser ignorado. O que aconteceu dentro daquela casa nos dias que se seguiram nunca foi registrado. Mas as marcas, essas ficaram para sempre. Se essa história já te deixou inquieto, deixe seu like para que narrativas como essa continuem sendo contadas, porque o que vem agora é ainda mais profundo. Inscreva-se no canal para histórias ficcionais inspiradas no Brasil colonial, dramas sombrios que poderiam ter acontecido e verdades humanas que atravessam o tempo. E me conte nos comentários, você já sentiu medo de descobrir quem realmente é? Prepare-se, porque essa noite de Natal está apenas começando. A casa estava morta, não no sentido literal. As paredes ainda se erguiam, os móveis ainda ocupavam seus lugares, a lamparina ainda ardia no canto da sala. Mas havia algo de podre naquele silêncio. Algo que fazia o barão Augusto Henrique de Almeida sentir o peso de cada segundo que passava. Era véspera de Natal. Deveria haver vozes, risos, o cheiro de rabanada vindo da cozinha, o som de crianças correndo pelo corredor. Mas não havia nada disso. Apenas ele. Apenas a solidão que o devorava desde que Adelaide morrera, 6 meses atrás. Os filhos não vieram. Mandaram cartas educadas, cheias de desculpas bem construídas. Os preparativos da festa na capital, a saúde delicada da neta. A distância, pai, o senhor entende. Ele entendia perfeitamente. Ninguém queria passar o Natal com um homem amargo, carrancudo, que mal falava, e quando falava, era para criticar. Ninguém queria estar perto de alguém que parecia ter desistido de viver. Augusto afundou-se na poltrona de couro, o copo de conhaque na mão. A lareira crepitava baixo. Lá fora, o vento uivava, um prenúncio da tempestade que se aproximava. Ele não ligava. Tempestade, solidão, silêncio, tudo parecia a mesma coisa agora. Fechou os olhos e, por um instante, permitiu-se sentir o que vinha tentando sufocar. O vazio absoluto de uma vida que já não fazia sentido. Foi então que a porta bateu. 3 batidas firmes, ritmadas, quase respeitosas. Augusto abriu os olhos devagar, confuso. Quem diabos bateria à porta na véspera de Natal com uma tempestade se formando? Levantou-se com dificuldade, o corpo doía mais ultimamente, como se a tristeza tivesse se instalado nos ossos. Caminhou até a porta, a mão pesada no trinco. Abriu. E ali estava ele. Damião. Alto, ombros largos, pele escura marcada pelo sol e pelo trabalho. Chapéu de palha na mão, roupa simples, mas limpa. O rosto ainda jovem, mas com aquela seriedade de quem cresceu rápido demais, de quem conheceu o mundo pelo lado mais duro. Augusto ficou parado, sem palavras. Damião sorriu. Um sorriso tímido, quase constrangido. Boa noite, senhor barão. Peço desculpas por aparecer assim, sem avisar. Eu trouxe algo para o senhor. A voz era grave, calma, carregada de uma educação que Augusto sabia que ele não tinha aprendido na senzala. Damião aprendera sozinho, lera sozinho, se tornara homem livre sozinho. E Augusto fora quem assinara a carta de alforria, 5 anos atrás. Damião, murmurou o barão, ainda processando a presença daquele homem. O que você faz aqui? Vim trazer um presente, senhor. Pro Natal.
Ele ergueu um embrulho de pano grosso. Fiz com minhas próprias mãos, é uma talha. Para o senhor guardar o que quiser. Pensei que... Bem, que o senhor gostaria. Augusto olhou para o embrulho, depois para Damião, e algo estranho aconteceu no peito dele. Algo que ele não sabia nomear. Não era gratidão, não era surpresa. Era outra coisa. Algo incômodo, algo perigoso. Antes que Augusto pudesse responder, um trovão rasgou o céu. O vento explodiu com violência, arrancando folhas das árvores, sacudindo as janelas. A chuva começou, pesada, implacável, como se o mundo inteiro estivesse desabando. Damião olhou para trás, apreensivo. Meu Deus, vai ser forte. Augusto hesitou. Sabia o que deveria fazer. Agradecer, aceitar o presente, despedir-se. Damião tinha uma vida agora. Uma oficina de carpintaria na vila. Não precisava estar ali. Mas as palavras que saíram da boca do barão foram outras. Entre. Você não vai conseguir voltar com essa tempestade. Damião piscou, surpreso. Senhor, eu não quero incomodar. Entre. A voz de Augusto saiu mais firme do que ele esperava. Não vou deixar você morrer afogado na estrada. Damião hesitou, mas acabou entrando. Tirou o chapéu, limpou os pés no capacho, manteve a postura respeitosa de sempre. Augusto fechou a porta, e pela primeira vez em meses, a casa não estava mais vazia. Mas pela primeira vez em anos o barão sentiu medo. Damião colocou o embrulho sobre a mesa da sala, constrangido. Augusto acendeu mais uma lamparina, tentando parecer casual, mas suas mãos tremiam levemente. Sente-se, vou trazer algo quente para você beber. Não precisa, senhor. Sente-se. Augusto nem olhou para trás ao falar. Foi até a cozinha, preparou café forte, trouxe 2 xícaras, colocou uma na frente de Damião. Eles ficaram ali, sentados um de frente para o outro. A tempestade rugia lá fora. A lamparina oscilava. O silêncio entre eles era denso, carregado. Damião tomou um gole do café, os olhos baixos. O senhor está bem? Soube que a senhora Adelaide morreu. Augusto cortou seco. Há 6 meses. Sinto muito, senhor. Todo mundo sente. Augusto bebeu o conhaque de uma vez. Mas ninguém fica. Damião ergueu os olhos. E pela primeira vez, Augusto sustentou aquele olhar. Havia algo ali. Algo que ele não conseguia definir. Não era pena, não era compaixão, era entendimento. Como se Damião soubesse exatamente o que era estar sozinho. O que era ser deixado para trás. Augusto desviou o olhar primeiro. Pode abrir o presente. Damião assentiu e desembrulhou a talha. Era linda, madeira escura, polida, entalhada com desenhos delicados de folhas e pássaros. O trabalho de alguém que tinha talento, paciência e cuidado. Ficou bonita, murmurou Augusto, tocando a superfície lisa. Obrigado, senhor. Damião sorriu de leve. Quis fazer algo que durasse. Algo que o senhor pudesse olhar e lembrar que alguém se importa. Augusto sentiu algo apertar no peito. Algo que ele não sentia há muito tempo. Não era só solidão. Era desejo. Desejo de ser visto, de ser lembrado, de importar para alguém. E quando olhou para Damião novamente, percebeu que aquele homem que ele havia libertado, que ele mal conhecia, era a única pessoa no mundo que tinha vindo até ele. A única. A noite avançou. A chuva não dava trégua. Augusto ofereceu comida, pão, queijo, restos de um jantar solitário. Damião aceitou, agradecido. Conversaram pouco. Damião contou sobre a carpintaria, sobre os móveis que fazia, sobre a liberdade que ainda parecia estranha depois de tantos anos. Augusto ouviu, bebeu mais conhaque e sentiu algo derreter dentro de si. Ele não queria que Damião fosse embora, e isso o apavorava. Porque não era apenas companhia que ele queria, não era apenas conversa, era outra coisa, algo que ele havia reprimido a vida inteira, algo que a igreja dizia ser pecado, algo que a sociedade dizia ser abominação. Mas ali, naquela noite de Natal,
Com a tempestade isolando os dois do resto do mundo, Augusto sentiu aquela coisa antiga acordar dentro dele. E quando Damião se levantou para pegar mais café, e seus corpos quase se tocaram no corredor estreito, Augusto recuou rápido demais. Damião notou. "O senhor está bem?" "Estou." Augusto mentiu. "Só cansado." "Posso dormir na cozinha, senhor? Não quero atrapalhar." "Não." A voz de Augusto saiu firme demais. "Você dorme no quarto de hóspedes. Não vou deixar você dormir no chão." Damião hesitou, mas assentiu. E quando foram cada um para seu quarto, Augusto trancou a porta do seu e encostou-se nela, tremendo. Porque ele sabia. Sabia que aquela noite era apenas o começo, e que o que viria depois seria impossível de controlar. Augusto não dormiu. Passou a noite inteira deitado, os olhos fixos no teto, ouvindo a chuva martelar as telhas. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto de Damião. O sorriso tímido, a postura respeitosa, as mãos grandes e fortes segurando a xícara de café. E aquela sensação, aquela maldita sensação que ele não conseguia nomear. Quando o dia começou a clarear, um clarear cinzento, abafado pela tempestade que continuava, Augusto levantou-se. Vestiu-se devagar, ajeitou o colete, passou a mão no cabelo grisalho. Precisava parecer composto, precisava parecer normal. Mas quando desceu as escadas e viu Damião na cozinha preparando café, algo dentro dele desmoronou. Damião estava de costas, a camisa branca ainda úmida da noite anterior, colada ao corpo. Os ombros largos, a postura ereta e aquele jeito cuidadoso de mexer no fogão, como se soubesse exatamente o que estava fazendo. "Bom dia, senhor barão." Damião virou-se sorrindo. "Espero que não se incomode. Pensei em fazer o café para o senhor. É o mínimo que posso fazer depois da hospitalidade de ontem." Augusto engoliu seco. "Não precisava, eu quis." Damião serviu uma xícara e trouxe até ele. Seus dedos roçaram nos de Augusto ao entregar a xícara. Foi só um segundo, um toque acidental. Mas Augusto sentiu como se tivesse levado um choque. Recuou rápido, quase derrubando o café. Damião franziu a testa, preocupado. "O senhor está bem?" "Estou." Augusto bebeu o café de uma vez, queimando a língua. "A tempestade não passou." "Não, senhor." Damião olhou pela janela. "Dizem que vai durar pelo menos mais 2 dias. A estrada deve estar intransitável." 2 dias. 2 dias sozinho com Damião. Augusto sentiu o peito apertar. A manhã arrastou-se. Augusto tentou se ocupar. Fingiu ler, mexeu em papéis, andou pela casa. Mas sabia que estava apenas fugindo. Fugindo de Damião. Fugindo de si mesmo. Até que, no meio da tarde, ele ouviu um barulho na sala. Damião estava consertando uma cadeira quebrada. "O que você está fazendo?" Augusto entrou tentando soar firme. "Vi que essa cadeira estava com o pé solto, senhor. Pensei em dar uma ajeitada. Não custa nada." Augusto deveria ter agradecido e saído, mas em vez disso ficou ali, observando. Observando as mãos de Damião trabalhando a madeira. Observando a concentração no rosto dele. Observando a força contida em cada movimento. E então, sem pensar, Augusto disse: "Tem uma porta no 2º andar. Está emperrada há meses. Você poderia dar uma olhada?" Damião ergueu os olhos, surpreso. "Claro, senhor. Seria uma honra." Uma honra. Augusto sentiu algo torcer dentro dele. Damião não precisava dizer isso. Não precisava ser tão educado, tão grato. Mas era. E isso tornava tudo ainda mais difícil. Subiram juntos as escadas. O corredor estava escuro, abafado. A porta do quarto de hóspedes, onde Damião havia dormido, estava entreaberta. Augusto desviou o olhar. "É essa aqui." Ele apontou para a porta do antigo quarto de costura de Adelaide. Damião examinou a fechadura, testou o trinco, empurrou com força. A porta rangeu, mas não abriu. "Está inchada pela umidade. Vou precisar lixar a beirada." "Tem ferramentas no depósito. Vou buscar." "Não precisa, senhor. Eu vou." "Eu vou." Augusto saiu rápido antes que Damião pudesse insistir.
Desceu as escadas quase correndo, entrou no depósito, encostou-se na parede e respirou fundo. O que ele estava fazendo? Por que tinha inventado aquela tarefa? Por que queria Damião ali perto trabalhando na casa? Porque você está sozinho, uma voz sussurrou dentro dele. Porque ele é a única pessoa que veio. Porque você quer que ele fique. Augusto fechou os olhos e pela primeira vez admitiu para si mesmo. Não era só companhia que ele queria, era Damião. Quando Augusto voltou com as ferramentas, Damião estava de joelhos no chão, examinando a base da porta, a postura submissa, a nuca exposta, e aquele silêncio entre eles, denso, carregado, perigoso. Augusto entregou as ferramentas. Damião começou a trabalhar. O som da lixa contra a madeira, o rangido do trinco, e Augusto ali, parado, observando. "O senhor tem família, senhor barão?" Damião perguntou sem olhar para trás. Augusto hesitou. "Tenho filhos, mas não vieram para o Natal." "Entendo." Damião parou de lixar por um instante. "Família às vezes é difícil." "Você tem?" "Não, senhor. Perdi minha mãe ainda na senzala. Não conheci meu pai." Ele voltou a trabalhar. "Sempre fui sozinho." Augusto sentiu algo apertar no peito. "E agora? Tem alguém?" Damião riu baixo, um riso triste, sem humor. "Não, senhor. Ninguém quer se envolver com um ex-escravo. As mulheres livres me olham com medo. As escravizadas, bem, não posso oferecer nada para elas." Ele suspirou. "Acho que solidão é meu destino." Augusto não respondeu, porque sabia exatamente o que Damião estava sentindo. Sabia o que era estar sozinho, sabia o que era ser rejeitado, sabia o que era ter um vazio dentro do peito que nada parecia preencher. E quando Damião finalmente terminou e se levantou, os dois ficaram ali, frente a frente, no corredor escuro. Muito perto, perto demais. Augusto podia sentir o calor do corpo de Damião, podia ver o suor na testa dele, podia ouvir a respiração pesada, e por um segundo, apenas um segundo, seus olhos se encontraram. E Augusto viu algo ali, algo que não deveria estar ali. Reconhecimento. Damião desviou o olhar primeiro, constrangido. "A porta já está boa, senhor." "Obrigado." A voz de Augusto saiu rouca. Damião assentiu e desceu as escadas rápido. E Augusto ficou ali, sozinho, tremendo, porque ele tinha visto o que Damião sentia, e era a mesma coisa que ele sentia. A segunda noite chegou pesada. A tempestade continuava, implacável. A casa estava fria, úmida, sufocante. Augusto acendeu a lareira, serviu vinho, tentou parecer casual, mas suas mãos tremiam ao segurar a garrafa. Damião estava sentado na poltrona em frente, olhando para o fogo. Ele havia tirado o colete, ficado apenas de camisa. A luz da lareira desenhava sombras no rosto dele, sombras que o tornavam mais bonito, mais perigoso. Augusto bebeu vinho demais. Falou mais do que deveria. Contou sobre Adelaide, sobre o casamento arranjado, sobre os anos de silêncio entre eles. Contou sobre os filhos que cresceram distantes, sobre a solidão que o devorava desde sempre. E Damião ouviu. Apenas ouviu, sem julgar, sem interromper. Até que Augusto perguntou: "E você, Damião, você é feliz?" Damião piscou surpreso pela pergunta. "Feliz?" Ele riu baixo. "Não sei se sei o que é isso, senhor. Mas você é livre, tem um ofício, tem dignidade." "Tenho." Damião olhou para o fogo. "Mas liberdade não preenche o vazio, senhor. Não aquece a cama, não segura a mão." Ele hesitou, depois murmurou: "Às vezes, acho que ser livre e sozinho é pior do que ser cativo e ter alguém." Augusto sentiu algo quebrar dentro dele, porque ele entendia perfeitamente. E quando olhou para Damião novamente, percebeu que eles eram iguais. 2 homens sozinhos, 2 homens vazios, 2 homens com fome de algo que o mundo não permitia. Foi Augusto quem se levantou primeiro. Cambaleou levemente. O vinho já fazia efeito. Damião levantou-se também, preocupado. "O senhor está bem?" "Estou.
Só preciso subir. Augusto deu 2 passos e tropeçou. Damião segurou seu braço, e foi ali que tudo mudou. As mãos de Damião eram firmes, quentes, grandes. Seguravam Augusto com cuidado, mas com força. E Augusto, em vez de se afastar, ficou ali, parado, sentindo o calor, sentindo o peso, sentindo a proximidade. O senhor bebeu demais. A voz de Damião era baixa, quase um sussurro. Deixa eu ajudar. Ele passou o braço de Augusto pelos ombros e o ajudou a subir as escadas. Passo a passo, devagar, os corpos colados. Augusto sentia o cheiro de Damião. Suor, madeira, terra. Sentia o calor dele atravessando a camisa. Sentia a respiração dele perto demais. E quando chegaram ao quarto de Augusto, Damião o ajudou a sentar na cama. Vai ficar bem, senhor? Augusto ergueu os olhos e viu Damião ali, de pé, muito perto, iluminado pela lamparina, e sentiu algo explodir dentro dele. Desejo puro, brutal, desesperado. Sua mão se moveu sozinha. Tocou a mão de Damião. Damião congelou. Senhor, não vá. A voz de Augusto saiu quebrada. Por favor, não me deixe sozinho. Damião fechou os olhos. Sua mandíbula se contraiu. E quando abriu os olhos novamente, havia lágrimas ali. O senhor não sabe o que está pedindo. Eu sei. Augusto apertou a mão dele. Eu sei exatamente. O silêncio entre eles foi ensurdecedor. Damião puxou a mão devagar, recuando. Eu não posso, senhor. Isso não pode acontecer. Por quê? Porque o senhor vai se arrepender. Porque o mundo vai me destruir. Porque isso é errado. Errado para quem? Augusto levantou-se cambaleante. Para a igreja, para a sociedade, para Deus, para todo mundo, senhor. Damião estava tremendo agora, inclusive para o senhor, e saiu do quarto. Fechou a porta. E Augusto desabou na cama sozinho, chorando pela primeira vez em anos. Augusto não desceu no dia seguinte. Ficou trancado no quarto, envergonhado, desesperado. O que ele tinha feito? Como tinha ousado tocar Damião? Como tinha ousado pedir aquilo? Mas ao anoitecer, quando a fome começou a doer, ele desceu. Damião estava na cozinha, preparando sopa. Quando viu Augusto, parou. Eles se olharam em silêncio. Augusto começou, mas Damião levantou a mão. Não precisa falar nada, senhor, eu entendo. Entende? Entendo. Damião serviu a sopa, trouxe até ele. Eu sinto o mesmo. Augusto sentiu o chão sumir. O quê? O mesmo que o senhor sente. Damião não olhava para ele. Eu sempre senti. Desde que me libertou. Desde que olhou para mim como se eu fosse humano. Damião. Mas isso não muda nada, senhor. Damião finalmente olhou para ele e havia dor naqueles olhos. Porque se alguém descobrir, eu morro, literalmente. Me enforcam na praça. E o senhor perde tudo. Ninguém vai descobrir. Sempre descobrem. Eles ficaram ali, sentados um de frente para o outro, comendo em silêncio. E quando terminaram, Damião disse: a tempestade vai passar amanhã, eu vou embora. Não, senhor, fica. Só mais uma noite, só mais uma. Damião fechou os olhos, e quando abriu, havia resignação ali. Só mais uma. E Augusto soube. Soube que aquela última noite seria a mais perigosa de todas. A terceira noite caiu como uma sentença. A tempestade começou a dar trégua, mas o céu ainda estava carregado. Augusto sabia que pela manhã Damião poderia partir, e essa consciência o devorava. Ele não queria que Damião fosse embora. Não queria voltar ao silêncio. Não queria voltar ao vazio. Não queria voltar a ser o homem que estava morrendo por dentro antes daquela porta bater. Mas mais do que isso, e era isso que o apavorava, ele queria Damião. Queria tocá-lo, queria senti-lo, queria quebrar todas as regras que tinha seguido a vida inteira. Preparou um jantar simples, acendeu velas, serviu vinho. E quando Damião desceu, vestido com a camisa limpa que Augusto havia emprestado,
Algo no peito do barão se apertou. Damião estava bonito. Não era só a aparência, era a presença, a força contida, a dignidade que ele carregava mesmo depois de tudo o que tinha vivido. Eles jantaram em silêncio. O tipo de silêncio que não é vazio, mas cheio. Cheio de palavras não ditas. Cheio de olhares que duravam tempo demais. Cheio de tensão. E quando terminaram, Damião começou a se levantar. Vou lavar a louça, senhor. Deixa. Augusto segurou o pulso dele. Damião congelou. Os dedos de Augusto estavam quentes contra a pele dele. O toque era firme, desesperado. E quando Damião olhou para o barão, viu algo que nunca tinha visto antes. Vulnerabilidade. Senhor, por favor, não faça isso. Por que não? Augusto não soltou. Por que eu não posso ter uma coisa boa na minha vida? Uma coisa só? Porque isso vai destruir tudo. Damião tentou se afastar, mas não conseguiu. Ou não quis. Vai destruir o Senhor, vai me destruir. Eu já estou destruído. Augusto levantou-se, ainda segurando o pulso de Damião. Já estou morto por dentro. Já estou sozinho. Já perdi tudo. Não perdeu. O Senhor ainda tem dignidade. Ainda tem nome. Ainda tem... Eu não tenho nada. A voz de Augusto rachou. Não tenho nada, Damião. Nada. Só você. Só esses 3 dias. Só isso. Damião fechou os olhos e quando abriu, havia lágrimas ali. O Senhor não entende. Se eu ceder, se eu deixar isso acontecer, eu nunca vou conseguir esquecer. Eu vou passar o resto da vida sabendo que toquei algo que não podia, que senti algo que não devia. E se eu te disser que eu também? Augusto soltou o pulso dele, mas não se afastou. Que eu também vou passar o resto da vida sabendo. Eles ficaram ali, frente a frente, tremendo, e foi Damião quem deu o primeiro passo. Um passo pequeno, hesitante, mas suficiente. Suas mãos se encontraram, devagar, como se estivessem testando, como se estivessem perguntando: é isso que você quer? É isso que eu quero? E a resposta estava ali, no tremor dos dedos, no calor da pele, no silêncio pesado que envolvia os dois. Augusto puxou Damião para perto, e Damião não resistiu. Seus rostos estavam a centímetros de distância. Augusto podia sentir a respiração de Damião, podia ver os olhos dele, escuros, assustados, cheios de desejo. Se a gente fizer isso, Damião sussurrou, não tem volta. Eu sei. O Senhor vai se arrepender. Eu sei. Eu também vou. Eu sei. Augusto tocou o rosto de Damião devagar, como se estivesse tocando algo sagrado. Mas eu não aguento mais fingir. E os beijou. Foi um beijo lento, cuidadoso, cheio de medo e desejo misturados. As mãos de Damião tremiam quando tocaram o peito de Augusto. As mãos de Augusto tremiam quando puxaram Damião mais perto. E quando se separaram ofegantes, ambos sabiam. Sabiam que tinham cruzado a linha. Sabiam que não havia mais volta. Eles subiram juntos, devagar, sem pressa, como se soubessem que cada passo era uma escolha. Uma decisão consciente de quebrar tudo que a sociedade, a igreja, o mundo dizia que era certo. Damião parou no corredor. Senhor, eu não sei, nem eu. Augusto segurou a mão dele. Mas a gente descobre. Entraram no quarto. Augusto fechou a porta, trancou. E ali, iluminados apenas pela lamparina, eles se olharam. 2 homens, 2 solitários, 2 condenados. Mas pela primeira vez em anos, nenhum dos 2 se sentia sozinho. Augusto tocou o rosto de Damião novamente, devagar, como se estivesse memorizando cada detalhe, cada linha, cada curva. Você é bonito. As palavras saíram sem ele pensar. Sempre achei. Damião fechou os olhos como se doesse ouvir aquilo. Não fala isso, Senhor. Por quê? Porque vai tornar tudo mais difícil. Augusto sorriu. Um sorriso triste, cheio de dor. Já é difícil, Damião. Não pode ficar pior. E o beijou novamente. Dessa vez não foi devagar.
Dessa vez foi fome, desespero. Anos de repressão explodindo de uma vez. As mãos de Damião puxaram a camisa de Augusto. As mãos de Augusto puxaram a de Damião. E quando suas peles se tocaram, ambos gemeram baixo, porque era errado, mas era real. Eles caíram na cama, ofegantes, tremendo. Augusto nunca tinha se sentido assim. Nunca tinha sentido esse fogo, essa urgência, essa necessidade. Com Adelaide, tinha sido dever, obrigação, algo mecânico, frio, vazio. Mas com Damião era outra coisa, era vida. Eu tenho medo, Damião sussurrou no escuro. Eu também. E se alguém descobrir? Ninguém vai descobrir. E se Deus já me abandonou? Augusto beijou a testa dele. E se não abandonou, que me condene, mas eu não vou desperdiçar essa noite. Damião fechou os olhos e uma lágrima escorreu. Eu nunca pensei que ia sentir isso. O quê? Que alguém ia me querer, que alguém ia me tocar assim. Como se eu importasse. Augusto segurou o rosto dele firme. Você importa. Para mim você importa. E se entregaram. Ali, naquela noite proibida, eles se entregaram um ao outro. Não foi perfeito. Foi desajeitado, nervoso, cheio de hesitações. Mas foi deles. E quando terminaram exaustos, suados, ainda abraçados, Augusto soube. Soube que aquela tinha sido a primeira noite em que ele realmente tinha vivido. E que também seria a última. Augusto acordou com o peso de Damião nos braços. A luz da manhã começava a entrar pela janela. Uma luz tímida, ainda cinzenta, mas que prometia o fim da tempestade. E Augusto sentiu pânico, porque a tempestade acabando significava que Damião ia embora. Significava que aquilo, aquela noite, aquele momento, aquela sensação, ia acabar. Ele apertou Damião mais perto, como se pudesse segurá-lo ali para sempre. Damião se mexeu, acordando devagar. Abriu os olhos, viu Augusto e sorriu. Foi um sorriso pequeno, tímido, cheio de vergonha e felicidade misturadas. Bom dia, senhor. Não me chama de senhor. Augusto beijou a testa dele. Não agora. Como eu chamo então? Augusto. Só Augusto. Damião fechou os olhos como se estivesse testando o nome na boca. Augusto. E riu baixo. Parece errado. Tudo sobre a gente é errado. Augusto tocou o rosto dele. Mas eu não me importo. Eles ficaram ali, abraçados, em silêncio, aproveitando os últimos minutos antes que o mundo real voltasse, até que Damião disse: eu preciso ir embora hoje. Não. Preciso. A tempestade passou. Se eu ficar mais tempo, vão perguntar. Vão desconfiar. E se eu pedir para você ficar? Para sempre? Damião abriu os olhos surpreso. O senhor... Augusto... O senhor sabe que isso é impossível. Por quê? Porque o mundo não permite. Damião se sentou na cama, passando a mão no rosto. A gente teve essa noite. Foi mais do que eu jamais sonhei. Mas agora precisa acabar. Não quero que acabe. Eu também não. Damião olhou para ele, e havia dor naquele olhar. Mas se a gente continuar, vão nos destruir. E eu não vou deixar isso acontecer com você. Augusto sentiu algo quebrar dentro dele, porque ele sabia que Damião estava certo, sabia que não havia futuro, não havia escapatória, não havia final feliz. Mas mesmo assim, ele disse: então me dá mais uma vez, antes de você ir. Só mais uma. E Damião, com lágrimas nos olhos, concordou. Dessa vez foi diferente. Não foi hesitante, não foi nervoso. Foi urgente, desesperado, como se ambos soubessem que aquela seria a última vez. Augusto tocou Damião como se estivesse memorizando cada centímetro, cada cicatriz, cada marca, cada respiração. E Damião fez o mesmo. Eles se entregaram com uma intensidade que assustava, com uma necessidade que doía, com uma fome que nunca seria saciada. O quarto ficou quente, abafado, cheio de sussurros, gemidos abafados, respirações pesadas. Augusto nunca tinha se sentido tão vivo, nunca tinha sentido tanta conexão.
Nunca tinha sentido que finalmente estava sendo quem realmente era. E quando chegaram ao limite, juntos, ofegantes, suados, exaustos, Augusto segurou Damião com força. Eu te amo. As palavras saíram sem ele pensar. Eu te amo, Damião. Damião não respondeu. Mas as lágrimas que escorreram pelo rosto dele disseram tudo. Eles se vestiram em silêncio. Damião arrumou suas coisas. Poucas, quase nada. Augusto ficou parado, observando, sentindo cada segundo passar como uma agonia. Quando Damião terminou, eles desceram juntos. A casa estava silenciosa. A tempestade tinha passado. O sol começava a aparecer entre as nuvens. Na porta, Damião parou. Obrigado, por tudo. Não vai. Augusto segurou o braço dele. Por favor, fica. Não posso. Então volta. Volta qualquer dia. Inventa uma desculpa. Qualquer uma. Damião balançou a cabeça, triste. Se eu voltar, a gente vai fazer isso de novo. E de novo. Até que alguém descubra. E quando descobrirem... Ele tocou o rosto de Augusto devagar. Vão te destruir. E eu nunca vou me perdoar por isso. Eu não me importo. Eu me importo. Damião beijou a testa dele, rápido. Você me deu liberdade. Me deu dignidade. Me deu uma noite que eu nunca vou esquecer. Mas agora eu preciso te proteger. Mesmo que seja de mim mesmo. E saiu. Augusto ficou parado na porta, vendo Damião se afastar pela estrada de terra, vendo ele desaparecer no horizonte. E quando não conseguiu mais ver, desabou. Sentou no chão, encostou a cabeça na porta e chorou. Chorou pela primeira vez em anos. Chorou por tudo que poderia ter sido e nunca seria. Chorou pelo amor que teve por 3 dias e que teria que esconder para o resto da vida. A casa voltou a ficar vazia. Augusto voltou à rotina. Comia sozinho, dormia sozinho. Andava pelos corredores vazios. Mas agora era diferente. Porque agora ele sabia o que estava perdendo. Sabia o que era ser tocado. Sabia o que era ser desejado. Sabia o que era sentir que importava. E isso tornava o vazio ainda maior. Toda noite ele subia para o quarto. Deitava na cama onde Damião tinha estado. Fechava os olhos e tentava sentir o cheiro dele, o calor dele, a presença dele, mas não conseguia, porque Damião tinha ido embora e levado com ele a única coisa que tinha feito Augusto se sentir vivo. 3 semanas se passaram. 3 semanas de inferno. Augusto tentou voltar à vida de antes. Tentou se convencer de que aqueles 3 dias tinham sido um delírio, uma fraqueza, um erro que ele precisava esquecer. Mas não conseguia. Toda noite acordava suado, ofegante, com o corpo ainda sentindo o peso de Damião. Toda manhã descia as escadas esperando vê-lo na cozinha. Toda tarde olhava pela janela esperando vê-lo vindo pela estrada. Mas Damião não voltava. E Augusto começou a definhar. Parou de comer direito. Parou de dormir. Parou de se importar. Até que numa tarde de janeiro, a porta bateu. Augusto levantou-se devagar, sem expectativa. Provavelmente era o caseiro, ou o vigário, ou algum filho que finalmente tinha lembrado que ele existia. Abriu a porta e ali estava Damião, magro, olheiras fundas, roupas amarrotadas, como se também tivesse passado 3 semanas sem dormir. Eles se olharam em silêncio. Eu tentei. A voz de Damião saiu rouca. Tentei ficar longe. Tentei esquecer. Tentei viver como se nada tivesse acontecido. E... não consigo. Damião deu um passo para frente. Não consigo, Augusto. Eu preciso de você. Augusto não pensou. Puxou Damião para dentro, fechou a porta e o beijou. Foi um beijo desesperado, faminto, como se 3 semanas tivessem sido 3 anos. E quando se separaram, ofegantes, Augusto disse: fica, não me importo com as consequências. Fica, vão descobrir. Que descubram, vão te destruir. Já estou destruído sem você. E Damião, pela primeira vez, não argumentou, porque ele também estava destruído. Eles criaram uma rotina secreta.
Damião vinha à noite depois que o caseiro ia embora. Entrava pela porta dos fundos, subia para o quarto de Augusto e ficava até de madrugada. Conversavam, riam, se tocavam como se o mundo não existisse. Augusto nunca tinha sido tão feliz. Pela primeira vez na vida, sentia que tinha um propósito, uma razão para acordar, uma razão para viver. E Damião também. Ele falava sobre os sonhos que tinha, sobre um dia ter uma casa própria, sobre plantar uma horta, sobre envelhecer em paz. E você estaria comigo? Augusto perguntou uma noite, abraçado a ele. Damião sorriu triste. No mundo que eu sonho, sim, mas no mundo real a gente sabe que isso não é possível. E se a gente fugisse? Para onde? Damião virou para ele. Para onde a gente fugiria que não existisse julgamento, que não existisse ódio? Augusto não respondeu, porque não havia resposta. Mas naquele momento, abraçado a Damião, ele não se importava, porque pela primeira vez ele se sentia completo. Foi o padre que descobriu. Padre Antônio, velho conhecido da família, tinha vindo visitar Augusto, preocupado com o estado do barão, preocupado com a alma dele. Chegou de madrugada sem avisar. Bateu na porta. Ninguém atendeu. Entrou. A porta estava destrancada. Subiu as escadas preocupado e abriu a porta do quarto e viu Augusto e Damião, abraçados, nus, dormindo. O grito do padre acordou os dois. Damião levantou-se num salto, apavorado. Augusto ficou paralisado. Meu Deus! O padre recuou, horrorizado. Meu Deus! O que é isso? O que vocês fizeram? Augusto não conseguiu falar. Damião vestiu-se rapidamente, tremendo. Padre, por favor, não! Abominação! O padre estava vermelho, as mãos tremendo. Isso é uma abominação, um pecado que brada aos céus. Padre, escuta. Augusto levantou-se desesperado. Não é o que você está pensando. Não é o que eu estou pensando. O padre apontou para eles. Eu vi com meus próprios olhos um barão, um homem de Deus, um pai de família, com ele. Damião recuou, como se tivesse levado um tapa. Eu vou embora. Ele correu para a porta. Não! Augusto segurou o braço dele. Não vai. Deixa ele ir. O padre avançou. E você, barão, de joelhos, agora? Você vai se confessar, vai se arrepender, vai implorar o perdão de Deus. Eu não vou implorar perdão por amar alguém. O padre congelou. Amar. Ele cuspiu a palavra. Isso não é amor. Isso é doença. Isso é maldição. Isso é obra do demônio. Então que o demônio me leve. Augusto puxou Damião para perto. Porque eu prefiro arder no inferno com ele do que viver no céu sem ele. O padre ficou em silêncio, chocado. E então, com uma voz fria, disse: Você está condenado, Augusto. Você e ele. E eu vou garantir que todos saibam. E saiu. Demorou menos de 2 dias. A notícia se espalhou como fogo. O barão Augusto Henrique de Almeida, viúvo respeitável, pai de família, tinha sido pego com um ex-escravo. Fazendo aquilo. Os filhos vieram, furiosos, envergonhados. O Senhor nos destruiu, o filho mais velho gritou. Destruiu nosso nome, nossa reputação. Como o Senhor pôde? Eu não pedi para nascer assim. Augusto estava sentado exausto. Não pedi para sentir isso. Então devia ter resistido, devia ter se controlado. Eu tentei, a vida inteira eu tentei. Augusto olhou para eles derrotado e quase morri por dentro. Melhor morrer por dentro do que nos envergonhar. A filha estava chorando. O que as pessoas vão dizer? O que vão pensar? Que eu finalmente fui feliz. Augusto levantou-se. Mesmo que por algumas semanas, os filhos saíram. Disseram que não voltariam, que ele estava morto para eles. E Augusto aceitou, porque já tinha perdido tudo que importava mesmo. Damião tinha desaparecido. Ninguém sabia onde ele estava. A oficina estava fechada, a casa vazia. Augusto saiu procurando. Perguntou na vila, perguntou na igreja, perguntou em toda parte. Até que alguém disse: ele foi para São Paulo. Dizem que vai embarcar para o norte para tentar recomeçar. Augusto sentiu o mundo desabar. Damião tinha ido embora, para sempre.
3 meses depois, Augusto era um fantasma. Perdera tudo. Os filhos tinham cortado relações. A sociedade o evitava. O padre havia espalhado que ele estava possuído, doente. Ele não se importava. Vendia a fazenda, liquidava tudo. Não queria mais nada daquele lugar. Nada que lembrasse a vida que tinha antes de Damião. E então, numa tarde de abril, recebeu uma carta. Sem remetente. Apenas um papel dobrado. Abriu com mãos tremendo. E leu. Augusto, fui embora porque precisava te proteger. Porque se eu ficasse, iam te destruir por completo. E eu não conseguia viver sabendo que fui eu quem te arruinou. Mas eu queria que soubesse. Aqueles dias foram os mais felizes da minha vida. Pela primeira vez, me senti humano. Pela primeira vez, me senti amado. Eu também te amo. Sempre vou amar. Mas a gente nasceu no mundo errado. Na época errada. Talvez em outra vida a gente possa ser feliz. Damião. Augusto leu e releu a carta. E chorou. Chorou até não ter mais lágrimas. Augusto vendeu tudo. Pegou o dinheiro e doou. Para escravizados que precisavam de alforria, para carpinteiros livres, para gente como Damião. E quando não tinha mais nada, pegou um trem. Foi para São Paulo. Procurou por meses. Cada carpintaria, cada oficina, cada canto. Até que, numa tarde, viu Damião, do outro lado da rua, saindo de uma oficina, mais magro, mais cansado, mais vivo. Augusto atravessou correndo. Damião! Damião virou e congelou. Seus olhos se encontraram e por um segundo o mundo parou. Damião atravessou também e quando chegou perto sussurrou. O que você está fazendo aqui? Te procurando. Augusto segurou as mãos dele. Vendi tudo, larguei tudo. Não tenho mais nada, só você. Augusto, eu sei que é loucura. Eu sei que vai ser difícil. Mas eu não aguento viver sem você. Ele apertou as mãos dele. A gente pode recomeçar. Aqui, onde ninguém nos conhece. A gente pode fingir ser irmãos, ou sócios, ou qualquer coisa. Mas a gente fica junto. Damião fechou os olhos, lágrimas escorrendo. Você perdeu tudo por minha causa. Eu não perdi nada. Augusto tocou o rosto dele. Eu ganhei tudo. Ganhei você. E ali, no meio da rua, em plena São Paulo, eles se abraçaram. E pela primeira vez não se importaram com quem estava olhando. Eles alugaram uma casa pequena, nos fundos da cidade, longe de tudo. Viviam como sócios de uma pequena carpintaria. 2 homens solitários que iam despesas. Ninguém desconfiava. Ou talvez desconfiassem, mas não se importavam. Não era perfeito. Tinham que esconder, tinham que fingir, tinham que viver nas sombras. Mas estavam juntos. E pela primeira vez, ambos entenderam o que era a felicidade. Anos depois, quando Augusto estava velho, doente, deitado na cama, Damião segurou sua mão. Valeu a pena? Damião perguntou baixo. Perder tudo? Augusto sorriu. Um sorriso fraco, mas verdadeiro. Valeu. Cada segundo. Eu te amo. Eu também. Augusto apertou a mão dele. E se tiver outra vida, eu te encontro de novo. Promete? Prometo. E fechou os olhos. Damião ficou ali, segurando a mão dele, até o fim. E quando Augusto se foi, Damião não chorou, porque sabia que ele tinha sido amado, e que tinha amado, e que isso, no fim, era tudo que importava. Essa história não tem heróis, não tem vilões, tem apenas 2 homens que ousaram sentir algo que o mundo chamava de pecado. Augusto e Damião pagaram o preço, perderam tudo, foram julgados, condenados, apagados dos registros oficiais. Mas tiveram algo que muita gente nunca teve, a coragem de ser quem realmente eram. Mesmo que por pouco tempo, mesmo que às escondidas, a solidão pode ser o castigo mais silencioso. Mas às vezes, encontrar alguém que preenche esse vazio é ainda mais perigoso, porque quando você finalmente sente que importa, que é visto, que é amado, não consegue mais viver sem isso. E talvez seja isso que torna essa história tão humana. Não é sobre certo ou errado. É sobre 2 seres humanos que se encontraram no momento mais improvável
e que escolheram viver, mesmo sabendo que o mundo não perdoaria. Histórias como essa não aparecem nos livros, não estão nos registros oficiais, mas existiram, em silêncio, nas sombras, em casas grandes vazias, em oficinas escondidas, em abraços que ninguém podia ver. E é por isso que histórias assim precisam ser contadas. Se essa narrativa te tocou de alguma forma, deixe seu like para que mais histórias humanas, profundas e corajosas continuem sendo contadas, porque todo mundo merece ser visto, mesmo que seja só numa história ficcional. Inscreva-se no canal para mais dramas históricos inspirados no Brasil colonial. Narrativas sobre amor proibido, solidão, coragem e tudo aquilo que a sociedade tentou apagar. E me conte nos comentários, você acredita que é possível amar alguém mesmo sabendo que o mundo vai te condenar por isso? Leve consigo essa verdade. O amor, qualquer amor, sempre foi e sempre será um ato de coragem. Até a próxima história.